Bom dia, criançada! Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre a independência da Bahia. Porque dia 2 de julho, sexta-feira, é comemorado a independência da Bahia. A Bahia, gente, antes ela era dominada pelos portugueses, porque eles chegaram aqui no Brasil, se habitaram na Bahia. E aí, a Bahia ela era dominada pelos portugueses. Só que os baianos, eles já estavam cansados de manter os luxos dos portugueses e de sustentar eles com todas aquelas coisas, com toda a riqueza que a Bahia tinha. Eles já estavam cansados e por isso decidiram lutar pela sua independência. A independência da Bahia também foi chamada de independência do Brasil na Bahia. E foi um movimento, a independência da Bahia foi um movimento que durou de 19 de fevereiro do ano de 1822, que só acabou em 2 de julho do ano de 1823. Então, durou-se quase um ano as lutas pela independência da Bahia. Durou quase um ano. Foram lutas travadas, que foram travadas em Salvador, que era conhecida como Bahia de Todos os Santos, de 19 de fevereiro até 2 de julho de 1823. Muitos baianos que moravam em Salvador, por causa desses confrontos, eles mudaram para o Recôncavo Baiano, porque lá tinha pessoas que tinham boa situação financeira, que podiam ajudar eles nas lutas. Então, vamos aprofundar um pouco o nosso estudo sobre a independência da Bahia. A independência da Bahia foi um movimento motivado pelo sentimento emancipador, iniciado antes da independência brasileira e que só se concretizou quase um ano depois, com o desfecho em 2 de julho de 1823. Os habitantes do estado estavam cansados de pagar impostos à coroa portuguesa, assim como sustentar os seus luxos. Depois do 7 de setembro de 1822, quando foi proclamada a independência do Brasil, alguns membros da corte se recusavam a sair da Bahia. Foi então que ocorreu a revolta em prol da emancipação do Estado em relação aos portugueses. Tropas portuguesas, comandadas pelo brigadeiro Madeira de Melo, no final do ano de 1822, invadiram a cidade. Os baianos perderam a batalha e em seguida foram para o Recôncavo Baiano, lugar onde os moradores também eram favoráveis à independência. Os portugueses se aproveitaram da evacuação militar de Salvador e pediram mais reforços para o exército, para cercarem a cidade. Impediram também a entrada de mantimentos, armamentos e munições para os resistentes. Em contrapartida, o imperador Dom Pedro I enviou mais soldados para ajudar os baianos a expulsarem os portugueses da região. Ao se sentirem confiantes, decidiram atacar no dia 8 de novembro de 1822. Esta foi uma das batalhas mais violentas da independência, conhecido como Batalha de Pirajá, que deu vantagem ao comandante Madeira e aos portugueses, fazendo com que os baianos recuassem. Nos primeiros meses de 1823, a situação dos moradores de Salvador foi ficando cada vez pior. Por falta de recursos, muitos não tinham o que comer, e muitos morriam nas batalhas. O Recôncavo Baiano era uma área com pessoas de alto poder aquisitivo e de grandes fazendeiros de cana-de-açúcar, que organizaram mais tropas para lutar contra os portugueses. Eles se aliaram às câmaras municipais e instalaram um governo provisório da Bahia, fazendo desta região do interior um governo para retomarem a capital Salvador. Os portugueses, por meio de Madeira de Melo,
responderam ao governo provisório com muita violência e organizaram um exército que atacou no dia 19 de fevereiro o Forte de São Pedro e o Convento da Lapa. A corajosa Joana Angélica, que era religiosa do local, foi morta ao tentar impedir a invasão pelos colonos. Dom Pedro I havia contratado o mercenário francês Pedro Labatut para lutar em favor da independência do Brasil. Reforçou as suas tropas na Bahia com o seu auxílio. Recebendo mais apoio por parte de Portugal, Madeira de Melo pretendia encurralar as tropas de Labatut através da ilha de Itaparica e da Barra do Paraguaçu. Para defender a região, uma mulher chamada Maria Quitéria de Jesus Medeiros vestiu o uniforme da tropa Voluntários do Príncipe e lutou bravamente em defesa da Bahia em diversas batalhas. Hoje em dia, ela é considerada um dos maiores símbolos da independência da Bahia. Em abril de 1823, chegou em Salvador a esquadra real comandada pelo almirante inglês Thomas Cochrane, bloqueando o porto. Sem abastecimento de gêneros alimentícios e impossibilidade de receber reforços, os portugueses se retiraram na madrugada do dia 1º para o dia 2 de julho, com as riquezas que puderam levar. No dia 2 de julho de 1823, o Exército Libertador entrou triunfante na cidade, já desocupada pelo inimigo. Esse dia ficou conhecido como o Dia da Independência da Bahia, e até hoje é comemorado no estado em memória dos que lutaram contra as tropas portuguesas, que mesmo com a independência do Brasil, insistiam em permanecer na Bahia. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi a independência da Bahia. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, um grande abraço, fique com Deus.